E como eu falei no início do programa, eu estou aqui com uma entrevista com a deputada Caroline de Toni, que é integrante da ala mais conservadora ali do Congresso, que tem feito um trabalho desde a semana passada de articulação para que a Câmara analise a urgência do Estatuto do Nascituro. Deputada, eu queria que a senhora falasse rapidamente, primeiro, do que se trata o Estatuto do Nascituro, o que ele pode prever, o que essa lei pode prever e o que ela pode acrescentar no debate sobre a questão do aborto no Brasil. Então, o Estatuto do Nascituro, ele vem proteger, né, o ser humano desde a concepção no ventre da mãe, né? Então, ele considera, independente da questão ter sido consensual ou não, ele protege o ser humano desde daquele marco inicial que nós, cristãos, temos como o início da vida humana, que é a concepção, a partir do momento em que se forma, então, o ser humano geneticamente, está no ventre de sua mãe, e a gente vai dar uma proteção especial para ele. O Código Civil já prevê, né, que o ser humano, que o nascituro, tem os seus direitos preservados desde que nasça com vida. Mas essa proteção, a gente resolveu deixar ainda mais claro com o Estatuto do Nascituro, né, que já estava protocolado no caso, mas ele vem dar justamente essa proteção jurídica. Por quê? Porque nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, desde a questão dos anencéfalos, né, que foi uma questão julgada muitos anos atrás, já autorizou a descriminalização do aborto dos anencéfalos. Porque a gente tem alguns casos no Código Penal que já autoriza, no caso, né, quando é estupro, violência, ou quando há perigo para a vida da mulher. Mas essa descriminalização geral do aborto, como é a intenção fazer com a DPF 442, até então a gente não tinha visto esse ativismo judicial tão forte. Isso nós consideramos errado fazer por parte do Supremo, porque quem cumpre fazer as leis, ou descriminalizar, ou dizer se algo é crime ou não, é o Código Penal. Inclusive está no artigo 5º da Constituição, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, quem faz a lei? Não é o Supremo, né, que pode dizer o que não é ou não crime, ou que deixa de ser crime, mas é o Congresso Nacional. Então nós consideramos que essa iniciativa da ministra Rosa Weber e do ministro Barroso, que também é a favor da descriminalização abertamente, isso viola a nossa competência, a nossa prerrogativa constitucional. De nossa parte, nós entendemos que no caso que se não há uma lei no Brasil, não pode o Supremo chegar e dizer assim, não, já que não existe lei, é uma omissão do Congresso Nacional. Porque muitas vezes, seja com relação à descriminalização de drogas ou do aborto, isso se trata assim, são projetos, são propostos, se tenta passar, tanto que é o caso da descriminalização da maconha, né, da legalização da maconha, nós temos um projeto de lei que é o Marco da Cannabis no Brasil, que quer se fazer até medicamento e tudo mais, e que, na verdade, ele não passa no Congresso Nacional porque não tem maioria, porque a maioria dos deputados ainda são contra esses temas. Então não significa que é uma omissão do Congresso, mas sim que é um silêncio retumbante do Congresso acerca do tema. E isso deveria ser bem interpretado por parte do Supremo, mas infelizmente não é. Mas que dá uma diferença, né, deputado? Uma coisa é o Supremo se manifestar sobre a constitucionalidade de uma norma vigente, isso é um ponto, né? Outra coisa é você aproveitar a constitucionalidade de uma norma vigente para criar uma outra norma, né? Então, assim, há essa diferença, essa distinção. Agora, tem uma questão, deputada, que várias mulheres argumentam o seguinte: não, mas eu quero ter direito ao aborto. Como é que a senhora responde a esse tipo de questão, né? Porque um pensamento que é popular é mais fácil ou seria mais prudente você abortar uma criança ou interromper uma gravidez indesejada do que colocar uma criança no mundo que ela não teria amor, carinho, enfim, teria cuidado. Como é que a senhora responde a esse tipo de argumento? Olha, em primeiro lugar, a gente entende que tem muitas mulheres que não têm a maternidade como uma prioridade de vida. Mas há muitos métodos contraceptivos que essas mulheres podem adotar antes de chegar na gravidez. A partir do momento que você concebe um outro ser humano, não é uma extensão do teu corpo. Essa é a distinção que muitas vezes as feministas ou mulheres que argumentam isso não entendem. Que uma vez que você gera uma vida dentro de você, essa vida é uma vida autônoma, ela não é parte integrante do seu corpo. Se nós formos ver um feto de 12 semanas, né, o coração já bate, os órgãos já estão formados, ele é um ser independente com direitos próprios. Então a gente diria para essa mulher que tem muitas pessoas que querem adotar filhos, que estão na fila, inclusive a fila de adoção é maior do que o número de crianças que estão para ser adotadas. Por quê? Claro, tem a questão da burocracia,
Mas tem muitos casais que não conseguem ter filhos, que querem adotar uma criança e que ela pode, ao nascer essa criança, deixar para adoção. Isso é legal, inclusive no Brasil hoje. Então a gente poderia dizer para essa mãe que já que aconteceu essa fatalidade, entre aspas, na vida dela, porque ela não quer, ela poderia destinar essa criança para adoção, que muitos casais vão querer com certeza. Então talvez seria um trabalho de conscientização, de dizer para ela que, na verdade, não é meu corpo, minhas regras. Existe um outro ser humano, detentor de direitos, e a vida dele, o futuro dele é inimaginável. Por exemplo, a gente tem vários casos de famosos, né, que os pais pensaram, a mãe pensou em talvez por uma situação de pobreza, por uma situação de dificuldade em abortar, acabou não fazendo, e essas pessoas hoje já vieram à tona dizendo os seus casos. Foi o caso de Beethoven, foi o caso de Steve Jobs, Justin Bieber, foi o caso também do Cristiano Ronaldo. Então tem muitas pessoas que deixaram seu legado importante para o mundo, que fizeram a diferença no mundo, que as suas mães chegaram a pensar em aborto e não o fizeram. Então muitas vezes você não sabe o que aquela vida vai representar no futuro, e a gente não pode cercear essas pessoas que estão silenciadas sem direito à defesa. Nós temos que defender aqueles que não podem se defender. Então por isso que a gente entrou nessa empreitada e estamos querendo aprovar o Estatuto do Nascituro. Infelizmente ele está parado na Comissão da Mulher, porque normalmente a Comissão da Mulher ela é feita por feministas que acabam pegando a relatoria e não entregando essa relatoria. Fizemos um requerimento de urgência, já detém as assinaturas, agora vai do interesse do Lira de pautar, de colocar na pauta para que a gente possa enfrentar e ver então se temos voto suficiente para isso. Então, deputada, só para fechar, eu queria justamente pegar esse ponto que a senhora destacou agora há pouco, que é a questão da urgência, aí é uma questão política especificamente. Já houve alguma conversa com o Lira ou com o líder Altineu, que é o líder do PL, ou algum outro líder, para se pautar esse pedido de urgência na Câmara, deputada? Olha, eu lembro que desde a legislatura passada, eu, a deputada Cristoneto, sempre conversamos com os nossos líderes. Até então, nós não tínhamos assinatura suficiente, né? No mandato passado, a gente estava conquistando essas assinaturas. Ou já temos as assinaturas suficientes. Como a gente também não tinha essa ameaça por parte do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes a nova legislatura que começou esse ano tinha várias outras prioridades. Nós éramos oposição, uma situação totalmente nova, então até então nós estávamos colhendo as assinaturas tranquilamente. Com esse acelerar por parte do Supremo já que eles pautaram, agora nós estamos em conversa com o líder Altineu. O que o líder tem que fazer? Ele tem que ir na reunião de líderes, que é uma vez por semana, e levar essa pauta prioritária para nós que somos oposição. O presidente Lira, quando ele pediu o voto para ser eleito presidente da Câmara, ele falou que ele ia pautar. Se a direita ou a esquerda tivesse voto, isso é uma responsabilidade de cada grupo. Então, nós queremos agora vamos pedir para ele, eu ainda não tive essa conversa com ele, porque até então nós estávamos falando sobre o marco temporal, que também é outro assunto que o Supremo acabou decidindo. Então, dentro da FPA, nós estávamos nessa luta, e essa semana nós vamos começar outra cruzada a favor do Nascituro, e essa semana vamos falar com o presidente Lira para que ele, então, paute o Estatuto do Nascituro. Tá certo. Deputada Caroline de Toni, muito obrigado pela atenção, obrigado pela entrevista. Desculpe a correria, mas, enfim, agradeço e espero contar com a senhora e com a sua participação em outras edições do Meio Dia em Brasília. Muito obrigado, agradeço aí, Wilson, pela entrevista e estamos à disposição para outros esclarecimentos. Um grande abraço a todos.